meus alunos do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula desse terceiro bimestre de Estudos Paraenses. Hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 9, tá? Que chama No Pará Todo Mundo é Igual? Será que todo mundo no nosso estado é igual? Bem, lembra que no final do último bimestre nós começamos a falar, na verdade, sobre o conceito de cultura. Pois é, a partir de agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e tentar entender sobre o que é cultura, como é a cultura paraense, como é a cultura brasileira, certo? Então você vai lá, vai pegar seu livro de estudos paraenses, certo? Vai abrir bem aí nessa página, tá vendo? Página 56, tá? O capítulo 9. Então nós vamos tentar responder essa pergunta do capítulo aí, né? No Pará, todo mundo é igual? Será que todo mundo que vive no nosso estado é igual? Lembra, o nosso estado é o segundo maior estado em tamanho, né? A gente chama de extensão territorial. Então, ele é bem grande, tá? E apesar de não ser o mais populoso do Brasil, né? A gente tem outros estados que moram mais pessoas, mas vive muita gente aqui, né? E será que essas pessoas vivem igual? Quer dizer, será que todo paraense, por exemplo, fala égua, como a gente é acostumado a falar? Será que todo paraense toma tacacá ou gosta de açaí? Né? Então, será que essas coisas que a gente caracteriza como cultura paraense faz parte da vida de realmente toda pessoa que nasce no Pará? Pois bem, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, antes da gente falar do Pará, a gente precisa entender, lembra que nós falamos lá no início, né, do segundo bimestre, sobre que o Pará faz parte, né, da região norte, o Pará faz parte da Amazônia e o Pará também faz parte do Brasil. Então a gente vai tentar entender primeiro um pouquinho como que são os brasileiros, para a gente poder chegar nos paraenses, né, que somos nós, tá? Então, como que são os brasileiros, tá? Os brasileiros, eles falam a mesma língua, né? A gente comemora as mesmas datas importantes, a gente tem os mesmos feriados, né? Os mesmos fatos importantes também. Então, a gente tem várias coisas que são comuns, vamos dizer assim, aos brasileiros. Ou seja, todos nós, né? Faz parte da vida de todo brasileiro. Então, por exemplo, proclamação da independência, né? Em 7 de setembro nós temos aí o feriado de proclamação da independência do Brasil. É um feriado nacional e é uma data que é importante para todos os brasileiros, porque foi quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? A gente também tem outra data importante que é comum a todos os brasileiros, como, por exemplo, a proclamação da República, né? Então, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Mas a gente também tem festas importantes, que são importantes para todos os brasileiros. Então, o Carnaval, por exemplo, é uma data importante para os brasileiros, mesmo quem não comemora, né? Gosta do feriado, tá? Festa junina e por aí vai. Então, nós temos muitas coisas que são comuns, né? Nós falamos a mesma língua, apesar de cada região ter ali, né, sotaques diferentes, expressões diferentes, como, por exemplo, a gente que é paraense, né, que fala égua, você não vai ver nenhuma outra pessoa, né, neste território brasileiro falando essa expressão, né, é um regionalismo que a gente chama, então é realmente uma expressão própria do paraense, né, brasileiro paraense, tá? Então, se você estiver viajando por outro estado do Brasil e ouvir alguém falando égua, pode contar que aquela pessoa é paraense, tá? Então, mas ainda assim é uma palavra da língua portuguesa, então todo mundo fala português no Brasil, tá? Então, a gente pode dizer que isso são características culturais dos brasileiros, tá? E como que surgiu a cultura paraense? Da onde que veio a nossa cultura daqui do estado do Pará? Tá? A cultura paraense ela vai ser criada tanto por pessoas que viveram no Pará, né, quanto por nós que estamos vivendo. Então, cultura é algo interessante porque ela é construída, né, com o passar dos anos, tá? Então, a cultura paraense ela foi criada pelas pessoas que viveram no Pará, então lá no passado, tá? E vem sendo construída aí no decorrer dos anos, tá? Desde que a região do Pará nem era conhecida como Pará, né? Então, mesmo antes da chegada dos portugueses, né, dos colonizadores europeus, a gente já tinha uma construção da cultura aqui por parte dos povos indígenas que viviam, né, aqui na nossa região antes dos colonizadores chegarem.
tá? Então, a gente tem aqui algumas coisas que são próprias, né, daqui do estado do Pará, que não vai se ver em outro lugar. Isso aqui, para quem não conhece, é a festa da Marujada. É lá do município, ela é natural do município de Santarém, tá? Que é um município que fica no oeste paraense, município grande, inclusive, tá? Você tem a Marujada, tá? A gente tem também aqui, por exemplo, cerâmica, né? Que também é algo que já se tinha, né? Antes mesmo da chegada dos colonizadores. Isso aqui é a cerâmica marajoara, então ela é natural lá do arquipélago do Marajó, e os indígenas que viviam ali que criaram, né? Olha a riqueza, né, de detalhe que a gente tem aqui ornamentando esse vaso, tá? A gente tem também a cerâmica tapajônica, né? É esse tipo aqui de cerâmica, olha a diferença, né? Mas ambas são de povos indígenas que viveram aqui no estado do Pará muito antes da chegada dos portugueses, tá? Dos colonizadores europeus. Então, percebe que já se tinha essa riqueza cultural antes mesmo, né, dos colonizadores. Então, tudo isso foi se juntando com outras coisas que foi se aprendendo, né, para poder construir a cultura paraense. E a cultura, ela é igual em todos os momentos, né? Será que a cultura muda com o tempo? Sim ou não? A resposta é sim, a cultura muda com o tempo. A cultura não é uma coisa estática. Ah, tia, o que é estático? Estático é parado, tá? Então a cultura não é uma coisa parada, uma coisa que não muda. Na verdade, ela vai mudando com o tempo, né? Ela vai aí trazendo sempre coisas novas, a gente vai aprendendo coisas novas com o tempo e vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar. Tudo isso faz com que a cultura também mude, tá? Então, a cultura, a gente diz que a cultura ela se transforma com o passar dos anos, né? Então, ela não é a mesma. As pessoas vivem do mesmo jeito hoje, de como elas viviam no passado? Não. Você, por exemplo, tem coisas, recursos que o seu pai, a sua mãe não tinha, por exemplo, né? Com certeza, se seu pai teve um videogame, ele não era num celular, porque seu pai não tinha celular quando tinha a sua idade, né? Mas hoje você tem. Isso é um exemplo de como a cultura muda. Coisas, né, por exemplo, gírias que as pessoas usavam antes, né, que hoje é fora de moda, hoje já significa outra coisa, enfim. Então, a cultura, ela vai se transformando com o passar dos anos. Por quê? Porque as coisas nunca ficam iguais por muito tempo, né? Nós vamos sempre aprendendo coisas novas. Vamos entender um pouquinho? Olha só, aqui a gente tem um exemplo, tá? Sabe o que é isso aqui? Já viste alguma vez isso aqui na tua vida? Se você não sabe, isso aqui é um fogão a lenha. Antigamente, não tinha esse negócio de botijão de gás, né? Ou de repente na tua casa pode ser que o gás venha encanado, enfim, não tinha essas coisas e aquele fogãozinho como a gente conhece, tá? Era assim, nessas portinhas que a gente está vendo aqui, né? Se colocavam as lenhas, né? Então, as torinhas de madeira para tocar fogo, para daí esquentar aqui em cima e poder cozinhar. Isso aqui é um fogão a lenha. Esse aqui tá até bem bonitinho, tá? Porque se você for procurar, né? Esse aqui é um fogão a lenha de família rica, tá? Mas se a gente fosse procurar um fogão a lenha mais comum, ele era feito inclusive de barro, né? De argila, ele não era feito assim, né? De todo esse material chique que a gente tá vendo aqui, mas é só pra gente entender, tá? Isso aqui era um fogão, tá? Isso aqui, chuta, o que tu acha que é? Hein? Isso aqui nada mais é do que um ferro de passar roupa, né? Olha só, isso é um ferro que funcionava a brasa, quase no mesmo esquema ali do fogão a lenha, tá? Só que a diferença é que aqui se colocavam as brasas, né? Não sei se você já viu, você já deve ter ido a um churrasco, certo? Né? Então, no churrasco, você tem ali, quando a carne tá no fogo, as brasas, né? O carvão em brasa. Se você não vai fazer isso, tá? Por favor. Mas lá, né, na churrasqueira ficam ali os carvões que estão pegando fogo, tá? Então, essas pedras de carvão em brasa, elas eram colocadas, tá? Eram preparadas, então não precisava ser necessariamente um churrasco, tá? Mas você podia usar, inclusive, alguma que tivesse sobrado, tivesse em brasa aqui no fogão a lenha, por exemplo. E se colocava aqui dentro, bem aqui, tá? Nessa parte aqui de baixo do ferro. Essa parte aqui de cima ela levantava, aí se colocava aqui a brasa, que era para poder esquentar essa chapa de ferro bem aqui, fechava, travava para poder passar a roupa. Isso aqui pesava muito, tá? Inclusive,
Aí na escola, até outro dia, a diretora tinha um desse aqui, que acho que era da mãe dela. Ela guarda tipo de relíquia, assim. Quando a gente puder voltar para a escola, você pergunta para ela onde é que tá? Mas era assim que as pessoas passavam roupa antigamente. Então, mas o tempo passou, né? E hoje em dia a gente tem, né, modernidades que ajudam a gente. Primeiro que a gente tem energia elétrica, né? Nenhum desses dois aqui funcionava em energia elétrica, porque você não tinha. Mas hoje em dia a gente tem cooktops, né? Que são esses tipos de fogão até por indução, que a gente chama. Isso aqui não corre o risco da pessoa meter a mão e se queimar. Né? Por quê? Porque ele esquenta só a panela que está em cima, né, de cada círculozinho que está aqui, e ele só liga se tiver a panela em cima, então não corre o risco, né? Ele esquenta rápido, ele esfria rápido também, não corre o risco de se queimar, de provocar nenhum acidente, é ultramoderno, né? E o ferro de hoje é um ferro elétrico, né? Você até coloca água aqui dentro para vaporizar a roupa e deixar ela mais lisinha, mas é uma tecnologia muito, muito diferente, né? De um ferro a brasa, por exemplo, né? Ou a lenha, ou mesmo fogão a lenha. Mas isso aqui é para a gente entender como que a cultura muda, né? Quer dizer, há um século atrás as pessoas usavam, né? E isso aqui era muito comum você achar na casa das pessoas, tá? Um século depois, 100 anos depois, você já vai ter, né? Um tipo de utensílio completamente diferente. Então é só para a gente perceber como que a cultura realmente se transforma conforme os anos vão passando, tá? Da mesma forma, né, o modo como as pessoas vivem aqui no Pará também vem sendo modificado e vem sendo construído com o tempo, tá? Então, como que é essa construção da maneira como a gente vive? Tanto povos indígenas que já viviam aqui antes, né, da chegada dos colonizadores, como os não indígenas, que foi justamente os colonizadores e depois os povos africanos, né? Juntos eles construíram a cultura paraense através do tempo. Então a cultura paraense, hoje, como a gente conhece, ela é uma mistura da cultura dos povos indígenas que já viviam aqui, mas também dos povos que não eram indígenas, que passaram a viver aqui, como os europeus e os africanos. Então, por exemplo, com os indígenas, a gente aprendeu a dormir em rede. Quem é que gosta de dormir em rede, hein? Tira assim uma soneca depois do almoço, gosta de ficar ali, ou então brincar, né? Ficar assim se balançando na rede. Mas, né? É difícil você achar um parente que não gosta de dormir em rede. Isso é um costume que a gente aprendeu dos indígenas, né? Consumir farinha, né? Então aquela farinha que a gente gosta de comer ali no açaí, né? Junto com a comida. Esse costume de consumir farinha, né? De consumir a mandioca, maniçoba, né? Macaxeira, essas coisas assim, são coisas que vieram dos indígenas, né? Usar vasos de cerâmica, tomar tacacá, todos esses são costumes que nós aprendemos com os povos indígenas, tá? Mas não é só isso que é a cultura paraense, não é a isso que se resume, nós temos muitos mais outros costumes além desses, né? Então, por exemplo, com os europeus, né, se aprendeu as técnicas de construção de barcos grandes, né? Eles trouxeram essas técnicas de lá da Europa, porque os indígenas só sabiam construir canoas pequenas e barcos assim, né? Tipo esse que a gente está vendo aqui na foto, tá? Eles aprenderam a construir com os europeus, tá? E os negros que foram trazidos como escravos, né? Eles ensinaram também muitas formas de trabalho, né? De formas de cuidar da terra, né? De cuidar do campo também, que eles já faziam quando eles moravam na África e quando foram trazidos para o Brasil, passou a fazer parte também, né? Da vida das pessoas que estavam aqui, que moravam aqui, certo? Então, quando a gente fala de cultura, tá? Nós estamos falando de hábitos, técnicas que são passadas de uma geração para outra, são passados de uns para os outros, tá? Logo, a cultura, o que é cultura no fim das contas? E isso aqui, né, eu peço que você preste bastante atenção, porque esse aqui é o nosso conceito de cultura, tá? Então, a cultura, ela é tudo aquilo que as pessoas criam para viver. Tudo. Não se resume só a dança, a música, a comida, mas também a essas coisas, né? Então, a alimentação, o trabalho, o lazer, a religiosidade, tudo isso é cultura, tá? Então, a cultura é tudo aquilo que as pessoas criam para viver. É o próprio ser humano que cria a cultura. Então, quem criou a cultura paraense? Da onde surgiu a cultura paraense? Dos próprios paraenses, né? E da forma como eles viviam e ainda vivem aqui, certo? Então, mas
a gente volta lá para a nossa pergunta do capítulo, né? Do início do capítulo. E no Pará, todo mundo é igual? Então, se a cultura paraense é construída pelos paraenses, será que ela é igual em todo o território do Pará? A resposta é não, né? Então, não significa que a cultura paraense é igual em todo o Pará. Por quê? Porque o Pará ele foi sendo ocupado de modo diferente no decorrer dos anos, tá? Ele não foi ocupado, né, de uma maneira igual, assim. Então, aqui a parte norte, onde a gente vive, né, aqui onde é Belém do Pará, a região metropolitana, a ocupação ela é mais antiga. Mas no resto do estado, ela foi acontecendo em momentos diferentes da história. Então, ele foi ocupado de maneira diferente, por pessoas diferentes, em tempos diferentes. Então, a ocupação paraense mais ao sul, ela é mais recente, né? Então, você tem ali pessoas que vieram de outras partes do Brasil, principalmente do Nordeste, né? E vieram sendo trazidas para ocupar terras que antes eram dos povos indígenas, né? Antigamente, né, na época da colonização, eram dos povos indígenas. Logo, quando você vai e visita cidades paraenses que são ali do sul do estado, você vai perceber um sotaque diferente, né? Um tipo de música diferente, um tipo de comida diferente. Por quê? Porque você tem muita influência ali da cultura nordestina, tá? Justamente porque aquela parte do nosso estado ela já foi ocupada mais recentemente. Certo? Então, olha só, eu vou pedir que você preste bastante atenção, tá? Aí na descrição da sua aula, para saber quais as atividades que você tem que fazer direitinho, tá bom? Estuda, presta bastante atenção, que daqui a pouco a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, tchau!